Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 257. Ideias radicais para revolucionar a filantropia. Sandália de dedo na beira da praia. Sandália de dedo na beira da praia. E nesse episódio eu recebi novamente o João Paulo Vergueiro, o JP, que hoje está numa organização internacional que se chama Giving Tuesday, que é o dia de doar aqui no Brasil. Mas ele foi diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Foi lá que a gente se conheceu. Além de vários outros chapéus anteriores e atuais que ele conta aí no papo. Eu convidei o JP porque ele publicou um texto recente no LinkedIn, link está aí na descrição. Ele publica aí a cada 45 dias, mais ou menos, com ótimas reflexões. Inclusive o nome do texto é o nome do nosso episódio aqui, 10 radicais para revolucionar a filantropia. Como a gente gosta de trocar ideias sobre temas, sobre visões menos óbvias do setor, a gente não foge a uma boa reflexão, eu convidei o JP para partilhar parte dessas ideias radicais aqui com a gente. E ele trouxe de forma bastante didática, bastante lúcida, ótimas reflexões aqui no episódio. Afinal, por que deixar de usar o termo investimento social privado e passar a usar o termo filantropia? Por que criar uma entidade nacional que represente o setor da filantropia no Brasil? Por que fundações e institutos preferem executar seus próprios projetos ao invés de doarem recursos para organizações da sociedade civil? Bom, essas e outras questões a gente tratou aqui ao longo do papo com o JP e, como sempre, uma conversa bastante franca e lúcida. E se você gosta do conteúdo que a gente produz aqui, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora do podcast. Junte-se a outras pessoas iluminadas que mantêm esse trabalho de pé. Passa lá na Apoia-se, o link está na descrição e veja como é fácil colaborar. Se você preferir, você pode colaborar também com o Pix, que é o meu e-mail, fabio.deboni@gmail.com. Você pode também mandar um salve lá, mandar um feedback, uma crítica, sugestão, comentário, sempre bem-vindo. Eu tenho recebido comentários bem legais aí por e-mail. Bom, eu lembro também da Baru Inovação Social, minha consultoria, a lojinha tá rodando aí, projetos super legais. Se quer saber mais, quer trocar ideia, vem conversar com a gente. Então eu agradeço demais ao JP, segunda vez que ele passa por aqui, papo incrível. Ele direto de São Paulo e eu de São Carlos. E, sem mais delongas, partiu pro episódio. Você não sabia que um dia o sol nasceria brilhando que a lua cairia como prata a teus pés. O teu olhar brilhava com esperança e sempre brilhando como a lua brilhava a teus pés. Salve JP, tudo bem? Seja bem-vindo novamente à casa. Pra gente começar, se apresenta, quem é o JP? Olá, Fábio. Olá, todo mundo que nos acompanha, que nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui novamente. O JP, João Paulo, é um cara originalmente aqui de São Paulo, família classe média normal, como a maioria das pessoas, eu acho. Eu formei em administração e direito, numa época que quase não tinha muita alternativa, muita oportunidade, né? Mas eu tive a chance de ter bolsa no cursinho, bolsa na faculdade, depois bolsa no mestrado, bolsa no doutorado. Eu aproveitei, tenho aproveitado ao máximo as oportunidades que a vida me deu e a vida me levou para trabalhar no terceiro setor, para construir carreira no setor sem fins lucrativos brasileiro. Então faz quase 20 anos que eu trabalho em ONGs, né, naquilo que a gente chamaria de ONGs, de organizações da sociedade civil. Comecei como gerente de administração de uma organização pequena em São Paulo, chamada Oficina Municipal. Fui para a BCR, onde na BCR eu fiz a maior parte da minha carreira, né, me tornei conhecido pelas pessoas, fui diretor executivo e mais recentemente assumi a direção para a América Latina e Caribe
de uma organização internacional chamada Giving Tuesday, que é a versão internacional do que aqui no Brasil a gente conhece como Dia de Doar. O Giving Tuesday é o movimento internacional do Dia de Doar. E, em paralelo a essa trajetória, eu sou professor, né? É algo que eu gosto de fazer bastante. Eu sou professor do curso de administração na FECAP, que é uma fundação, uma escola sem fins lucrativos em São Paulo, de 123 anos, muito tradicional na área de negócios, ainda que um pouco de nicho, né? Pouco conhecida. Então, como todo professor gosta de falar, além de dar aula, eu trabalho. Esse é o JP, pai de duas meninas também, adolescentes, que adora viajar, eu adoro jogar jogo de tabuleiro, ver série, enfim. Me estendi demais aqui, mas esse é o JP e os meus chapéus, né? As várias coisas que eu faço atualmente. Professor, acadêmico, executivo de ONG, pai, viciado em jogos e por aí em diante. O mais legal é que é muito comum, todo mundo que passa por aqui tem vários chapéus, nosso campo é assim, que legal, né, JP? E eu te convidei para a gente estar de volta aqui, porque você segue publicando no LinkedIn, depois você conta aí qual é a periodicidade, mas tem boletins que trazem um tom bem crítico, reflexões críticas e necessárias para o nosso campo. E a gente sabe a dificuldade desses espaços para a gente propagar esse tipo de discussão, refletir. Então, eu te convidei para a gente poder fazer isso na forma de áudio, que é melhor. Então, eu queria começar. Você trouxe várias coisas e o link está na descrição. Depois eu convido o ouvinte ao ouvinte para ler lá. Mas a gente vai pincelar algumas delas. Eu vou começar com a ideia de a gente ter uma entidade representativa do setor. Explica um pouco melhor essa ideia, JP. Obrigado, bem, primeiro, obrigado pela oportunidade, Fábio. De fato, como você falou, a gente não tem muito espaço, né, às vezes, para compartilhar nossa opinião, nossa voz. O setor como um todo, ele é um setor pequeno. Apesar do Brasil ser um país grande, o que significa que quase tudo no Brasil tem uma escala muito maior do que em outros países, a nossa filantropia é relativamente pequena. São poucos encontros, são poucas organizações representativas, a maior parte do setor não tem uma visão de setor, né, uma visão de classe, tem uma visão mais na defesa da sua causa, dos seus interesses. Então, quando eu saí da BCR e fui para uma organização internacional, eu quis escrever um pouquinho mais a minha opinião, porque eu me tornei menos dependente do que acontecia no Brasil. Eu me senti mais seguro para expor minhas opiniões. E aí eu fui escrever esse blog e um desses textos recentes eu trago justamente isso que você me pergunta, né? A ideia da gente ter uma instituição que represente e defenda a filantropia brasileira. Por quê? Porque essa sugestão que vem de um texto, vem dentro de um texto que eu brinco e falo que são ideias radicais para o setor, né? Então, você que nos ouve aí, pode considerar essa uma ideia radical, se assim o quiser, não tem problema nenhum. Uma ideia que vai na raiz, né? Eu estou tentando ir na raiz do problema da falta do fortalecimento, da falta de uma filantropia forte no Brasil. Nós não temos, Fábio, eu acredito, eu vejo isso, que nós não temos nenhuma instituição que hoje está pensando no conjunto das organizações sem fins lucrativos, que hoje está pensando na economia da filantropia brasileira. A gente não tem ninguém atuando em defesa e em prol desse setor, né, das 927 mil organizações, ou o número que quiser ser dado, dos milhões de trabalhadores, de mais de 4% que representam no PIB brasileiro, não tem nenhuma instituição cuja missão, ou seja, a razão de existir, seja atuar pelo fortalecimento do nosso setor, para que todo mundo no setor cresça. E essa falta de uma instituição representativa, do meu ponto de vista, prejudica o setor como um todo, porque você não tem vozes, né, em nossa defesa, articulando recursos, articulando apoios, articulando campanhas e iniciativas. O que a gente tem são algumas instituições representativas do seu campo, né, da sua parte. Então, o GIF, que fala em nome dos investidores sociais, a BCR, que fala em nome dos captadores, a BONG, que fala em nome de um recorte específico de organizações da sociedade civil que trabalham com defesa de direitos e por aí em diante. Aí eu passei a ver outros países, né? Eu comecei a ver o exemplo de outros países, a Irlanda, a Austrália,
e joguei a ideia de uma organização chamada Filantropia Brasil, ou o nome que a gente quiser dar. Que, veja, não é algo comum na maioria dos países, não é nenhum exemplo que eu estou importando dos Estados Unidos, isso não existe lá. Mas eu sinto falta e eu entendo que se a gente tivesse algo assim no Brasil, uma organização representativa de todo o setor, a gente teria mais condições e mais ferramentas para atuar em fortalecimento do próprio campo da filantropia. Acho que a gente tem uma dificuldade no nosso campo da gente, esses vários atores que se citou, se enxergarem como parte desse campo da filantropia. Isso também é um componente da equação, certo? Corretíssimo, e a gente tem inclusive uma divergência que não é só no Brasil, é uma discussão no mundo inteiro, como chamar esse espaço, como chamar esse campo, né? Eu estou dando esse nome de filantropia, eu estou trabalhando para fortalecer esse nome, eu entendo que esse nome é um nome que me parece mais fácil de ser compreendido pelas pessoas, mais fácil de ser definido, mas tem gente que acha que filantropia é só um recorte específico de organizações, é só um espaço de organizações que atuam buscando doações, e não o setor como um todo. Tem gente que fala sociedade civil organizada, tem gente que vai defender terceiro setor, né? Enquanto outros acham terceiro setor um nome horrível. Então, a própria definição de um termo, de um conceito, é difícil de fazer. E por isso, do meu ponto de vista, a necessidade da gente fortalecer o nome, ainda que dificilmente a gente chegue em um consenso todo o setor. Na beira da praia. Ô, JP, você não acha que a gente está caminhando, em geral, esses sub-ecossistemas que estão embaixo desse guarda-chuva amplo da filantropia, a tendência é cada um ir se nichar mais? Aí tem um sub-ecossistema de investimento de negócio de impacto, um sub-ecossistema de não sei o quê. Como é que a gente, na sua ideia, iria na contramão dessa especialização? Eu tendo a achar, Fábio, um pouco pelo que eu vejo, pelo que acompanho, é que isso existe, né? Isso que você traz existe, principalmente porque segue o dinheiro. Onde que o dinheiro está indo? De quem está. Quem é investidor social, ou os filantropos, ou as grandes organizações que têm dinheiro para investir um pouco em estrutura, onde elas estão colocando dinheiro? Nos últimos anos, foi muito em negócios sociais, um negócio de impacto. Se criou uma rede, se criou uma estratégia nacional com o apoio do governo. Um trabalho, para mim, muito sério e de muito sucesso, que contou aí com a coordenação de várias organizações, inclusive o ICE, que é um exemplo, é uma referência esse trabalho que foi feito, e que representa um pouco isso que você traz, né? A gente olhar para uma parte específica do que seria toda uma sociedade promovendo o desenvolvimento social, e que nesse caso segue justamente a moda do momento, né? O apoio do momento, onde estava o recurso no momento. Nos últimos anos eu não vi surgir nada novo, né? Não se criou. Eu acho que talvez, entendo eu, que a gente já tenha passado por tudo que é possível criar. Então, era empreendedores sociais, algum tempo. Primeiro foi o seu setor, depois empreendedorismo social, negócios de impacto, investimento de impacto. Confesso que nem sei se tem para onde ir mais. Então, talvez até permita de volta ao básico, né? Em inglês seria back to the basics. A gente voltar a olhar para algo que no Brasil está faltando e a gente nunca olhou, que é a estrutura daquilo que é mais tradicional, o apoio às organizações que estão nas ruas tentando resolver os problemas sociais e dar apoio às pessoas carentes e que ninguém as representa, ninguém fala por elas, ninguém as defende no Congresso, ninguém mobiliza recursos e apoios para fortalecer a estrutura principal da filantropia, que é a maior parte das organizações, na verdade. Bom, JP, na esteira de ter uma entidade representativa nacional da filantropia, obviamente decorre um segundo braço da tua ideia, que é ter uma estratégia nacional. Conta mais sobre isso, por favor.
Isso, a estratégia nacional, essa proposta, surgiu a partir de um exemplo que eu vi na Irlanda. E é um exemplo até recente. O governo irlandês, apoiado pela sociedade civil local, construiu uma política nacional de desenvolvimento da filantropia, do país. E como eles fizeram isso? Eles montaram uma comissão nacional, chamaram atores, né, da Irlanda, então chamaram instituições, acadêmicos, financiadores, e passaram alguns anos estudando como que o governo poderia, desenvolver uma estratégia e iniciativas para apoiar e fortalecer o desenvolvimento da filantropia da Irlanda. E esse trabalho desta comissão depois foi apresentado para o governo, foi aprovado pelo governo e foi, tornada política pública nacional para apoiar o desenvolvimento, da sociedade civil irlandesa. E hoje é uma política pública, é uma política pública que está pública, né? No sentido que qualquer um pode acessar e baixar essa política. O governo holandês está desenvolvendo iniciativas que fazem parte dessa estratégia, que foram consensuadas, né, construídas nessa estratégia, e o governo irlandês, a cada 3 anos, faz um processo de avaliação do desenvolvimento, da evolução, da implementação da política pública de fortalecimento da estratégia. Então, uma estratégia nacional nada mais é do que a gente construir, a proposta, né, da gente construir no Brasil, uma política pública a ser implementada, a ser liderada pelo governo federal para estimular e fortalecer a sociedade civil organizada brasileira, construindo e desenvolvendo as ferramentas que são necessárias, projetos de lei, políticas de investimento, por aí em diante. Significa, no fundo, o governo nacional, o governo federal, a União Brasileira, passar a olhar para a filantropia como um setor da economia que demanda políticas específicas para o seu desenvolvimento, da mesma forma como a gente faz com a agroindústria, com a indústria automobilística, com a indústria farmacêutica, com a mineração e por aí em diante. É tratar a filantropia como uma economia do país que precisa ser estimulada. A curiosidade, JB, minha e certamente para quem está ouvindo aí, que é como é que você chegou nessa referência na Irlanda? Porque cá entre nós não é uma referência óbvia, né, para a gente no setor no Brasil. Não é uma referência óbvia, corretamente, Fábio, e nem é uma referência comum no mundo. Os países não têm essas políticas. Além da Irlanda, o outro país, mais recente a construir alguma coisa foi a Austrália. A Austrália construiu uma política nacional para estimular a doação. É um recorte um pouco, uma parte de toda a filantropia, e existe hoje uma política australiana para fortalecer o crescimento da doação no país a partir do estímulo público, do estímulo governamental. Agora, esse exemplo da Irlanda, ele é único, ele é raríssimo. Os estados nacionais, os países, de forma geral, não veem a filantropia como um setor da economia que precisa ter uma política pública própria. Quem está fazendo isso é a Colômbia. A Colômbia está prometendo lançar a sua política nacional de filantropia nos próximos meses. Vai ser o nosso primeiro exemplo latino-americano. Vamos ver como vem. Eu fiquei sabendo desse da Irlanda justamente por ser uma novidade em boa parte do mundo, acabou repercutindo nos meios acadêmicos, né, nos meios institucionais, de todo mundo, e aí eu tomei ciência desse exemplo. Bem legal. Para quem está ouvindo, então, link na descrição com essas referências aí que o JP trouxe no texto. Seus boletins do LinkedIn são com qual periodicidade, JP? É para eu tentar fazer mensal, Fabio. Eu não consigo, tá? Mas a ideia era ser mensal, um texto por mês. Essa é a ideia original. Eu estou mantendo um a cada 45 dias, eu diria. Tá excelente, não. Oxalá que você consiga aí seguir nessa periodicidade. JP, cara, aí a gente entra num tema polêmico aqui, né? Você falou, olha, o texto traz ideias radicais, né? Ou seja, que vão na raiz. E uma dessas ideias é a gente abandonar o termo investimento social privado. Antes de você explorar essa, por que você defende isso, acho que seria legal dar um passo para trás, um pouco do contexto, de onde surgiu esse termo ISP, né? Que é amplamente utilizado no setor. Uhum. O termo ISP, e aí eu já aproveito para adiantar que tem pessoas no setor que são especialistas há muito mais tempo do que eu,
para poder trazer uma referência futura sobre a origem do tema, mas ele data da própria criação do GIF, né? Do momento, no final da década de 80, início da década de 90, em que se havia um movimento no Brasil para fortalecimento da filantropia. E isso aconteceu no Brasil, né? Não é algo que a minha discussão, inclusive, o que eu trago, o que eu proponho, também não é inovador do ponto de vista da nossa história. Nós passamos por um momento muito legal, no final da década de 90, surgimento da Bong, surgimento do GIF, o Brasil recebeu a Rio 92, o nome terceiro setor se consolidou, foram criados centros de estudos do terceiro setor nas faculdades. No início da década de 90, o Brasil passou por esse fortalecimento, tinha muito dinheiro internacional, né, dinheiro da Kellogg, dinheiro da Ford, instituições internacionais aportando recursos no Brasil para fortalecer o terceiro setor brasileiro. E se criou esse conceito, se criou esse nome, investimento social privado, naquela época, muito para permitir que a gente não precisasse falar a palavra filantropia, para que a gente pudesse substituir o uso da expressão filantropia, porque o mundo fala filantropia, de forma geral. O mundo fala filantropia estratégica, filantropia de risco, né? Venture philanthropy. O mundo, de forma geral, ou em inglês principalmente, usa a palavra filantropia. Quando o setor começou a crescer no Brasil e criar suas instituições, se optou por usar investimento social privado, que daria um verniz mais estratégico, um verniz mais moderno, um verniz menos assistencialista, que o uso de filantropia trazia para as pessoas 20, 30 anos atrás. Então foi uma estratégia que eu não vou entrar no mérito se foi acertada ou errada, foi a estratégia que eles utilizaram naquele momento para proporcionar que atores que não estavam olhando para esse setor passassem a olhar para a filantropia, né? Então, empresas, principalmente empresas, né? Empresas, fundações familiares, que não se viam fazendo filantropia, porque não gostavam dessa palavra, passassem a se ver fazendo investimento social privado. E olha que bonita, né, a palavra, a expressão. Eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo um investimento social, né? Eu estou mudando o mundo a partir do meu investimento. É uma expressão, cara, que no fundo tem até uma pegada capitalista, se a gente para pensar, né? Um investimento social privado. Eu estou botando o meu capital para transformar a sociedade. Não entro no mérito se achar de dizer que a decisão foi boa ou errada 30 anos atrás. Eu acho que ela é representativa daquele momento e do que precisava. Passado esse período, eu entendo que, neste momento, seguir utilizando a expressão investimento social privado está fazendo com que a gente perca a oportunidade de fortalecer o campo como um todo. Acabou ficando, e vou usar a expressão que você trouxe no início da nossa conversa, acabou ficando um campo nichado, um campo recortado, específico para algumas fundações privadas, algumas fundações empresariais ou familiares, algumas organizações independentes, sendo que a maioria delas doa para os seus próprios projetos, elas nem doam para a sociedade, elas investem em projetos próprios, e a gente chama isso de investimento social privado. E eu quero estimular a doação para a sociedade, a doação para terceiros. Eu, particularmente, acho muito ruim que a gente estimule e defenda números de investimento social privado que incluam os projetos que as próprias fundações e empresas fazem elas mesmas, ao invés de doar. Não é assim que o mundo vê a filantropia ou que o mundo vê o investimento social privado. A gente não conta, a gente não soma quanto a gente gasta na gente mesmo. A gente soma quanto a gente gasta na sociedade, doando para terceiros. Então, adotar a palavra filantropia e deixar aos poucos de usar a expressão investimento social privado seria, no meu entender, uma forma da gente caminhar para uma realidade no Brasil onde a gente vai estimular o investimento na sociedade, não o investimento em projetos nossos, né? Não valorizar projetos nossos. Mas essa é uma proposta, de fato, muito difícil, né? Porque a expressão investimento social privada está consolidada,
Então, em paralelo a trazer essa sugestão radical, a gente segue fortalecendo o uso da expressão filantropia e vamos felizes. Você não sabia que o dia estava raiando e a gente queria que tudo ficasse por lá. Você não sabia que o tempo estava passando e a gente queria que o mundo passasse por lá. JP, você acha que o termo filantropia, como ele tinha esse caráter mais pejorativo ali no começo dos anos 90, hoje ele está numa condição melhor? Como é que você enxerga? Acredito que sim, Fábio. Eu acho que não só o uso da expressão filantropia, como nós, como sociedade, temos mais ferramentas e mais condições de promover o uso dessa expressão. De fato, tem muita gente que não gosta da palavra e vai continuar tendo. Tem muita gente que se remete à filantropia como algo mais de caridade, de assistencialismo, do conceito mais puro de você dar comida para quem tem fome. Eu, particularmente, entendo que vai continuar sendo necessário dar comida para quem tem fome. A gente não pode pensar só no investimento social privado, no conceito de acabar com a pobreza. Faz 30 anos que a gente fala sobre isso, faz 30 anos que a gente não usa a filantropia para falar de investimento social privado, para pensar no desenvolvimento mais estratégico da sociedade. E a gente não mudou. Continua tendo pobreza, continua tendo desigualdade, continua tendo injustiças, o meio ambiente continua sendo prejudicado, então você segue precisando apoiar as causas mais urgentes da sociedade com apoios que são apoios assistencialistas também, além de precisar continuar trabalhando para mudar os problemas a partir das suas causas e não só lidar com os efeitos. Então, eu entendo que hoje tem espaço para a gente voltar a usar a palavra filantropia, porque parte daquele preconceito, né, que existia 30 anos atrás, se percebeu que não faz sentido existir, ainda que eu reconheça que tem muita gente que segue sem gostar de usar a palavra, que segue achando que representa só uma parte das organizações e não todo o setor, que segue achando que deveria ser falar filantropia só para aquilo que a igreja faz, ou né, a caridade mais pura, mais original. São muitas visões de mundo e a nossa democracia, felizmente, permite tanto a gente ter essas visões diferentes, como ter pessoas como nós, né, eu e você, que às vezes trazemos pautas que são pouco faladas, mas que a gente quer que as pessoas ouçam para justamente ter oportunidade de refletir sobre elas e não ouvir só o mesmo discurso sempre. Sim, e essa ideia de ter uma entidade representativa do setor e esse alargamento, voltar a usar o termo filantropia como guarda-chuva, ele amplia, né? Ele contempla todas as expressões que vai do investimento social privado à filantropia mais existencialista, dentre outras expressões, a ideia de incluir todas essas expressões dentro de um arcabouço e de uma agenda e não de seguir nichando. No fundo, é essa a sua ideia, né? Exatamente, exatamente. A gente pensar em todo o conjunto do setor de organizações que são privadas, e organizações formais e informais, tá? Quer dizer, movimentos, coletivos. A gente pensar nesse conjunto de instituições, de grupos que são privados, que são sem fins lucrativos e que têm como objetivo construir um país e um mundo melhor. Esse conjunto de iniciativas e organizações eu chamo de filantropia, independente delas terem origem nas empresas, nas próprias pessoas, desde que sejam privadas e que promovam a transformação positiva da sociedade, para mim fazem parte da filantropia e eu gostaria, né, e quero estimular que esse setor seja chamado de filantropia, para que a gente desenvolva ferramentas e até organizações que defendam e falem em nome do setor, porque de fato é um conjunto de organizações que é desassistida. Ninguém fala em nome do setor como um todo, ninguém financia a estrutura, ninguém pesquisa o setor como um todo. Geralmente a gente só valoriza parte desse setor. Perfeito, estou balançando a cabeça, concordando contigo aqui. JP, para a gente fechar, passando a régua aqui na nossa reflexão, no texto também você fala das fundações doarem, e a gente tem um fenômeno no Brasil, na esteira da agenda do investimento social privado, que é muitos institutos e até fundações corporativas que muitas vezes captam recurso. Queria que você trouxesse um pouco mais por que você defende a ideia de as fundações doarem, que é uma coisa bem óbvia,
mas eu queria que você É. explicasse melhor. A gente no Brasil, e eu acredito que em parte, como eu comentei, tem a ver com a consolidação do nome investimento social privado, a gente no Brasil legitimou e passou a valorizar projetos que são desenvolvidos pelas próprias instituições ricas, né? Eu sou uma empresa, eu vou lá e tenho uma fundação que tem o nome da minha empresa, e eu vou dar um exemplo, né? Um exemplo aleatório, pô, sem citar ninguém específico, mas eu sou uma empresa, eu tenho uma fundação, e eu vou lá e eu abro escolas pelo país inteiro. E aí, a fundação da minha empresa administra escolas do país inteiro, fazendo um projeto que pode ser maravilhoso, provavelmente é maravilhoso, mas que, do ponto de vista da sociedade civil, deveria estar sendo feito pelas organizações da sociedade. Essa é uma fundação que tem escolas pelo país inteiro, que são iniciativas muito legais, mas que poderiam estar sendo feitas por organizações da comunidade, financiadas por essa fundação pertence que é bancada por essa empresa nacional. E a gente legitimou isso, a gente legitimou as nossas empresas, as nossas famílias ricas a fazerem os seus próprios projetos e a chamarem isso de investimento social privado e a não devolverem o dinheiro para a sociedade, a não investirem na sociedade. E não quer dizer que esses projetos não sejam bons. Não quer dizer que uma fundação empresarial não faça algo muito legal na comunidade onde essa empresa tem a sua fábrica, tem a sua indústria. Elas fazem coisas legais. Mas esse não é o modelo que vai transformar a sociedade, não é o modelo que vai desenvolver a sociedade, porque a empresa vai sempre ter um interesse comercial. A empresa vai mudar de estratégia de tempos em tempos. O que realmente é transformador e fica na comunidade é você financiar a comunidade, é você apoiar o território, é você dar dinheiro para quem está na comunidade. Então a gente tem que incentivar as empresas, as fundações familiares e corporativas a transferir dinheiro, a transferir capital para as organizações da comunidade. Só que no Brasil a gente passou a contar o dinheiro que as empresas investem em elas mesmas, como investimento social privado, a gente passou a fazer censos e pesquisas, a gente passou a valorizar números que são bilionários, né? As pesquisas mostram 2, 3, 6 bilhões de reais em investimento social privado, e quando a gente vai olhar esse número, e isso é público, né? As próprias pesquisas mostram isso, quando a gente vai olhar esse número, no máximo, um terço desse número é doação. Como é possível isso? Como é possível a gente valorizar números de investimento social privado, dizer que o Brasil faz muita coisa, sendo que só um terço do que é o investimento social privado é doação, e o restante é gasto com os próprios investidores, são projetos deles, na equipe deles, iniciativas deles. Do meu ponto de vista, isso é errado, não é assim, inclusive, da maior parte do mundo. A gente conta a doação, e por isso, do meu ponto de vista, a importância de reforçar o nome filantropia. E só fazendo uma observação aqui para quem está ouvindo a gente está levantando ideias, reflexões que permitam a gente dialogar no setor como uma forma ampla, tá? Acho que o propósito nosso aqui do podcast é esse. E, JP, para a gente fechar mesmo, te convido aqui a fazer o merchan final, reflexão final, realçar algum ponto que você queira. Fica à vontade, meu cara, e obrigado pelo papo aqui, maravilhoso. Não, eu que agradeço, Fábio, e todo mundo que está aqui nos escutando, agradeço a oportunidade. Eu falei ali do blog, né, a partir da sua pergunta, dessa publicação que eu faço mensalmente, tentando trazer. Cada um tem um perfil, né? Quem sabe o Fábio, quem conhece o Fábio e o segue no LinkedIn, sabe que o cara né, é a criação em pessoa. Todo dia, praticamente, tem lá uma poesia, um investimento social em forma de poesia, né, Fábio? Trazendo um ponto diferente, ou reforçando um tema que ele quer trabalhar, que é a forma como o Fábio encontrou para fazer a sua voz ser ouvida. A forma que eu encontro para fazer a minha voz ser ouvida é escrever textos gigantescos e chatos, né? Textos enormes. Mas é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, e isso me permite, nos meus textos, elaborar, desenvolver assuntos que a gente não teria oportunidade de desenvolver em outros espaços.
os eventos, os encontros, né? Eu não vim da elite, eu não circulo na elite. Eu, na verdade, nunca nem trabalhei em organização financiadora, eu sempre trabalhei em organização captadora. Então, eu tenho muita dificuldade de acessar determinados públicos. E aí criei um espaço que fala com o público que quer ouvir algo diferente, algo que eles não ouviriam, né? Não leriam em outros espaços. Assim como eles vêm aqui para o podcast, justamente para ouvir conteúdo que eles não ouviriam em outros espaços, nos eventos do setor e por aí em diante. Então é por isso que eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Acho que, de certa forma, a gente até se complementa, né? Você faz muito com o podcast, ocupar esse espaço de trazer reflexões que são importantes para o setor e que a gente não as ouve naturalmente. Eu estou tentando ocupar o meu espaço ali, o meu cantinho, a partir de textos longos. Quando dá, eu consigo publicar uma vez por mês e aí ponho para roda na discussão das pessoas. Portas sempre abertas aqui, JP, para você reverberar parte desses textos que são fundamentais para o setor. Obrigado, viu, cara? Vida Eu que longa aí. agradeço. Obrigado a você e a todo mundo que nos acompanha.